Boa noite, meus amigos, uma grande plateia, também professor Manuel Lapa, tinha que ser. Eu, mais uma vez, recebo todos aqui, em nome do nosso presidente, que será, digamos, o palestrante do próximo dia 10, encerrando o ciclo de inverno, né, que nós iniciamos e só não tivemos sessão na semana passada. Então, sem mais delongas, já que nós respeitamos a hora, não tem sido assim, vamos chamar então o nosso colega, engenheiro Manuel Lapa, uma pessoa muito querida aqui no Clube de Engenharia e em toda a nossa classe profissional, não só pela competência, pela simpatia. Por favor. Eu não poderei, já falei com ele, eu não poderei estar presente aqui ao longo da apresentação, o que eu muito lamento. Mas, como sempre, nós estamos com a web e estamos no ar, não estamos? Estamos no ar hoje. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço aqui ao professor Edson e falar para todos os colegas aqui presentes que essa questão da inspeção, né, de estruturas de concreto armado em edificações é uma questão já bastante antiga, mas que se animou recentemente por conta das leis que foram promulgadas aqui na nossa cidade, no nosso estado, que estão dando bastante importância a essa atividade. E, felizmente, estão ajudando a que essa imensa quantidade de edificações que tem aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, segundo a Prefeitura, são 270 mil edificações que são elegíveis, né, pela lei de autovistoria, começassem a ter um trabalho voltado para manutenção e para a segurança da edificação. Falando um pouquinho sobre isso, queria dizer para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, queria dizer que nós estamos concluindo o segundo mandato do nosso... Passar aqui fica mais fácil. Presidente Francis Bogossian. Então, por conta disso, eu resolvi também dar essa palestra como homenagem a ele. O presidente Francis foi um grande presidente do Clube de Engenharia, fez um belíssimo trabalho e está fazendo com que nosso Clube de Engenharia participe de todos os debates nacionais que interessam a engenharia. E dizendo, inclusive, o seguinte, que essa questão da lei de autovistoria teve um dedo importante dele. Na ocasião, nós tivemos, infelizmente, aquele terrível acidente ali do edifício Liberdade, e ali morreram, se não me engano, 23 pessoas, né? O que aconteceu ali foi uma obra interna, que era um prédio que foi feita uma obra no terceiro pavimento, com o engenheiro acompanhou. Depois, no sexto pavimento, já não colocaram mais engenheiro, ficaram só operários, e foram fazer uma obra no nono andar, achando que era igual ao do terceiro e do sexto, só que não era. Faltou ter um profissional habilitado lá, um engenheiro, um arquiteto, que analisasse a estrutura interna e colocasse, vamos dizer assim, a nu, vamos dizer assim, o que era a obra, né? Que havia lá uma estrutura de transição naquele andar, porque no nono andar começava um prisma de ventilação e iluminação. E havia uma estrutura de transição e alguns pilares eles foram jogados para dentro. Quando nós aqui, na época, formamos uma comissão de alto nível, da qual alguns colegas nossos aqui, como o Bruno Contarini, como o Dr. Luiz Carneiro, que encontra presente aqui, e o Gilberto Vale, pessoas com muita experiência na área de estruturas, nós formamos essa equipe e
atendemos ao chamado da imprensa, né? A imprensa nos procurou e nós passamos lá 3 dias, lá direto, dando entrevista para o mundo inteiro, até para alertar a população sobre o risco dessas obras sem o acompanhamento de um técnico especializado. E essa coisa propagou durante um tempo, nós fizemos, entramos em contato com a prefeitura, aqui no Clube de Engenharia, né, no Conselho Diretor do Clube de Engenharia, nós aprovamos um projeto de lei, né, uma minuta, levamos ao presidente da Câmara dos Vereadores, levamos à prefeitura, e eles nos receberam muito bem, etc., mas nada aconteceu. Um ano depois, a imprensa repercutiu esse assunto e voltou a nos procurar mais entrevistas, Jornal Nacional, não sei o quê, etc. e tal. E o prefeito, então, que havia ficado um pouco mal naquela situação, porque algumas pessoas colocavam a responsabilidade da prefeitura, né, ele resolveu fazer alguma coisa. E, com isso, um projeto do deputado Luiz Paulo Moreira da Rocha, que estava tramitando lá na Assembleia Legislativa há algum tempo, foi aprovado, logo depois, em seguida, 15 dias depois, foi aprovada uma lei pela prefeitura, lá na Câmara de Vereadores, e o prefeito fez uma regulamentação. Deixa eu passar aqui um pouquinho na frente. Foi a lei do Luiz Paulo 6.400, 5 de março de 2013, lei estadual, determinou a realização periódica por autovistoria. Autovistoria significa o seguinte, que os próprios condôminos, próprios síndicos, próprios condomínios contratam o serviço, porque poderia ser feito por profissionais da prefeitura. A prefeitura entendeu que não tinha equipe suficiente para ficar fazendo essas vistorias periódicas, etc., e decidiu passar a bola para os engenheiros, o que foi que é uma grande responsabilidade para a categoria, para os engenheiros e arquitetos, né? Dos 270 mil edificações, cerca de 30 mil já foram feitos. Quer dizer, aparentemente parece que não é muito, 12%, uma coisa desse tipo, 11%, mas foi as maiores edificações aqui do centro da cidade, da Zona Sul, Tijuca, e vai por aí afora, as autovistorias já foram feitas, e o que ocasionou o seguinte, os síndicos e os próprios condôminos passaram a tomar a importância, quando viram os relatórios que foram feitos, os que foram bem feitos, porque alguns, infelizmente, não foram bem feitos, né? E nós estamos trabalhando no CREA em relação a essa questão daquelas pessoas que só vão lá, fazem um trabalhinho numa folhinha e tal, que não respeitam o seu juramento, né, como engenheiro. As pessoas passaram a olhar lá nos laudos técnicos de vistoria predial, passaram a verificar o seguinte, que tinha muita coisa dentro dos prédios onde tinha problema. Então, na parte elétrica, nas fachadas, as pessoas passaram a verificar que os problemas que elas tinham nas edificações tinham solução, que aquilo não era tão caro assim, que era possível fazer, importante fazer. Inclusive, uma surpresa, eu acho que para muita gente, para a maioria, foi que começaram a verificar que existiam problemas estruturais em muitas edificações. E por que elas existem? Porque nós temos condições ambientais aqui no Rio de Janeiro que são agressivas para as edificações de concreto armado. Não só de concreto armado, mas estruturas metálicas também. Então, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, como o Rio é uma cidade litorânea, nós temos aqui esse ambiente marinho, né? O ambiente, quer dizer, acima do mar, nós temos aqui a atmosfera que é repleta de cloretos, e que esses cloretos eles provocam corrosão
nas armaduras de concreto. E também uma coisa nova que não existia quando muitos desses prédios foram construídos, porque a maior parte dessas construções foram feitas na década de 60, 50, 60. Hoje, por exemplo, eu fui numa edificação da década de 30, onde está sendo feito, se quer fazer um retrofit, transformar uma edificação enorme num templo religioso. Então, essa edificação, década de 30, feita em concreto armado, precisa de uma análise, né? E essa análise tem que ser feita por alguém especializado, uma empresa, um profissional especializado em estruturas de concreto armado. E essas inspeções foram feitas através da autovistoria, começaram a levantar, a mostrar, a colocar nu uma série de problemas, não só problemas na área estrutural, mas em outros sistemas das edificações. Nós vamos nos ater aqui, basicamente, às questões estruturais, e eu vou falar de uma forma geral, aí depois, os que quiserem, né, fazer perguntas e fazer colocações, vai estar à vontade. Então, a lei, conforme está ali, essa foi a sequência aqui para o Rio de Janeiro, a lei é estadual, mas basicamente ela foi regulamentada apenas aqui no Rio de Janeiro. Apenas em Niterói já existia até anteriormente uma outra lei de autovistoria, e que me parece lá não está sendo muito cobrado, mas aqui está. E a prefeitura está, inclusive, mandando notificações para os condomínios para que realmente façam. O objetivo dessa lei é o seguinte: vistoriar as edificações, vistorias técnicas periódicas, com intervalo máximo de 5 anos, para edificações de mais de 3 pavimentos, ou mais de 1.000 metros quadrados, nas áreas formais da cidade, as áreas informais, locais de habitação de interesse social, elas não são obrigatórias, olhando 3 questões: conservação, estabilidade e segurança. Aí eu pergunto aqui para vocês, o que é a conservação, estabilidade e segurança de um prédio? É tudo, né? Não é? Conservação, estabilidade e segurança. Nós até, na ocasião, nós propusemos à prefeitura que se colocasse isso de uma maneira mais detalhada e mais explícita, mas eles optaram por deixar assim, vago, e, inclusive, por essa lei, talvez nós tivéssemos que inspecionar as fundações, né? Em Recife existe uma lei de autovistoria já há bastante tempo, e que data de uma época em que alguns prédios caíram lá em Recife, ocasionando acidentes muito graves, com mortes e tal. E em alguns lugares a causa foram as fundações. As causas estavam relacionadas com fundações. Então, a lei de autovistoria, lá em Recife, obriga que se verifique fundações. Eu acho que isso é inviável, porque você imagina que na Avenida Rio Branco, nós saímos abrindo as fundações aqui dos todos os prédios aqui. Seria quase impossível, né? E além disso, eu acho que também não é necessário, porque se uma fundação está com problema, de uma maneira geral, você, olhando para a edificação, fazendo uma vistoria, você percebe esses sinais, especialmente nas alvenarias, né? Você vê aquelas trincas nas alvenarias e tal, e verifica que existe um problema estrutural. Para isso, para que a gente perceba esse tipo de coisa, é necessário muito treino e fazer muitas vezes, estudar muito, né? Tem que estudar muito estruturas, porque para inspecionar estruturas, naturalmente que a gente tem que estudar estruturas, né? Tem que estudar cálculo estrutural. Está o meu colega ali, o Berredo, ali, que é um craque nesse assunto, sabe muito mais do que eu. E outra coisa que foi uma grande avanço foi o seguinte: durante os debates que nós tivemos com a prefeitura para essa lei, nós falávamos no licenciamento de obras internas. Antigamente não era pelo plano diretor não, pelo Código de Obras, não obrigatoriamente tinha que se fazer essas obras, tinha que licenciar obras internas.
apenas quando havia mudança de fachada ou então acréscimo de área. Agora, pela lei e pelo decreto 37426 da auto-vistoria, obrigatoriamente tem que ser feito, tem que ter um profissional acompanhando, né? E a nossa recomendação, em caso de vai se fazer a mudança da estrutura. Logo em seguida, veio a norma 16.280, que é a norma de gerenciamento de reformas, que entrou em vigor em abril de 2014, que coloca uma série de obrigações para os construtores, né, e os síndicos também são obrigados, como representante dos condôminos, são obrigados a cobrar isso. Todas as obras realizadas em uma edificação, em um prédio, ele precisa ter profissional responsável, profissional de engenharia. Aliás, quem vai fazer uma reforma num prédio, reforma de fachadas, etc., vai retirar alvenarias, vai verificar se as alvenarias estão em bom local e vai fazer outros tipos de reparo, nós temos que observar que isso é uma obra de engenharia. Então, precisa ter um responsável técnico. Agora, obrigatoriamente, também, as obras internas, também a norma obriga que haja um responsável técnico. E essa obra, cada vez mais as pessoas observam que precisam ter o profissional para verificar e tal, e as pessoas, os síndicos, estão tomando conhecimento disso e estão pedindo isso. Eu mesmo tenho sido chamado várias vezes, até para obras internas, quando vão retirar a parede, para que se faça um laudo estrutural em relação a isso. É uma besteira? Não, porque quem sabe se aquela alvenaria não é estrutural? Aliás, eu queria dizer para vocês o seguinte: as alvenarias, de uma forma geral, elas são estruturais, e elas têm um papel na estrutura. Muitas vezes, os calculistas não consideram as alvenarias no cálculo, né, quando não é um prédio de alvenaria estrutural, mas acontece que, com o tempo, com as deformações e, às vezes, com problemas, a estrutura, muitas vezes, ela acaba se apoiando nas alvenarias. Então, a alvenaria dá uma hiperasticidade para a estrutura muito interessante. Então, quando você retira uma parede de alvenaria, você está mexendo, de certa maneira, na estrutura de uma forma geral. Então, é bom você ter um especialista que olhe e verifique que não é uma alvenaria estrutural e tal. E agora mesmo eu tive um caso com o meu sobrinho, que estava fazendo uma reforma na casa dele, de 2 pavimentos. Quando ele foi retirar uma parede, verificou que o segundo andar estava apoiado naquelas paredes. Se ele tirasse, a casa ia cair. Então, eu acabei indo lá, dando uma olhada e tal. Voltando aqui um pouquinho, a inspeção é uma metodologia de análise do desempenho de uma edificação, que utiliza um conjunto de métodos e constata o estado de desempenho de uma edificação num determinado momento de sua vida útil. Agora, o que nós estamos verificando nesse momento é o seguinte: o Brasil teve, com as construções, tanto o mercado imobiliário como obras de infraestrutura, ficaram muito tempo paralisadas, década de 80, 90. A maior parte das edificações, como eu estava falando, são da década de 40, 50, 60, 70 e um pouquinho de 80. Depois parou, né? E durante esse período, quer dizer, nós temos edificações tão muito antigas, que teoricamente até ultrapassaram a vida útil. Mas o que é a vida útil? Isso eu queria discutir com vocês hoje aqui. E a partir desse século agora, voltaram muito dos investimentos, tanto em infraestrutura quanto no mercado imobiliário, e o que está ocorrendo é o seguinte: primeiro, faltaram os profissionais para o mercado, né? Segundo, muitos profissionais não estavam, vamos dizer assim, preparados devidamente, até porque a coisa estava parada já há algum tempo. Parada não, andando a passo de tartaruga há muito tempo. E outra coisa que estava acontecendo foi que
os conceitos que nós utilizávamos aqui no Brasil eram conceitos ultrapassados. Nós tínhamos uma engenharia na década de 70 de altíssimo nível, e nossos conceitos estavam up to date com os conceitos internacionais. O que foi feito é o seguinte: os profissionais de engenharia começaram a fazer um esforço no sentido